Você já teve a sensação de que existe um segredo colossal, enterrado sob séculos de silêncio e sussurros, bem no coração do Vaticano? É como se, a cada passo pelos corredores silenciosos da cidade do Vaticano, você pisasse em fragmentos de histórias proibidas, distorcidas por intrigas de poder e mantidas sob sigilo por gerações. Hoje, neste vídeo do canal Mente Sem Limites, vamos mergulhar em um labirinto de narrativas tão impactantes que até o mais cético de nós pode repensar tudo o que foi ensinado sobre a Igreja Católica. Mas, antes de seguirmos, já deixa seu like, inscreva-se e ative o sininho, porque o que se esconde por trás das paredes do poder e da santidade vai desafiar cada conceito que você tem sobre a autoridade espiritual. Imagine a cena. Você entra em uma biblioteca antiga, onde prateleiras se erguem até o teto, repletas de manuscritos selados e documentos que nunca viram a luz do dia. Cada um desses livros carrega testemunhos de concílios secretos, alianças forjadas às sombras e acordos que moldaram o destino de reinos inteiros. Foi nesse ambiente que o catolicismo organizado nasceu, bem diferente daquele grupo de seguidores escondidos em catacumbas após a crucificação de Jesus. Sem Bíblia impressa, sem templos exuberantes, apenas fé crua e encontros furtivos, aquela comunidade cresceu arraigada em terras instáveis, atravessando desertos de hostilidade e cercos de perseguição. Com o tempo, o simples ato de professar fé tornou-se um instrumento de poder capaz de redefinir fronteiras políticas, influenciar reis e ordenar que cronômetros históricos passassem a contar antes e depois de Cristo. Cada página do calendário que você consulta hoje ecoa dessa decisão ancestral de outorgar à fé um poder temporal sem precedentes. Contudo, a história tradicional nos apresenta o papado como um farol de virtude e sabedoria, um lugar intocado pelas arestas da ambição humana. A tese soberana que vamos desconstruir propõe algo diferente. E se o Vaticano sempre foi tanto um governo espiritual quanto um estado político, onde interesses pessoais e intrigas palacianas se entrelaçaram à devoção religiosa? Para entender essa dimensão oculta, precisamos observar as engrenagens que faziam a máquina eclesiástica girar. Concílios que pareciam debates doutrinários eram, na prática, assembleias diplomáticas, onde bispos e imperadores desenhavam o mapa do poder. Cartas enviadas como orientações espirituais frequentemente disfarçavam instruções para manipular alianças em campanhas militares. E sob as vestes brancas dos pontífices, muitas vezes pulsava o desejo de manter dinastias familiares no controle de terras e tesouros. Exemplos iniciais dessa sinergia controversa não são meras lendas. Eles estão tatuados em documentos medievais sobre o Edito de Milão, promulgado por Constantino, que não apenas legalizou o cristianismo, mas presenteou a Igreja com privilégios que a transformariam numa instituição bilionária antes mesmo de existir tal conceito de finanças. Imagine-se então na Basílica de São Pedro, construída sobre o suposto local de martírio de Pedro, não apenas como um símbolo de fé, mas como um monumento político, um trono de poder que proclamava ao mundo: aqui reside um líder tão influente quanto qualquer imperador. E de fato, logo o Papa deixou de ser apenas o sucessor espiritual de Pedro para assumir um papel central em tratados internacionais, intervenções em disputas de tronos e negociações de territórios. A Santa Sé passou a ter em sua cartografia pontos estratégicos que valiam exércitos, e a chave de São Pedro, longe de ser apenas um símbolo religioso, tornou-se sinônimo de autoridade para abrir e fechar portas diplomáticas. Ao longo dos séculos seguintes, essa fusão entre o sagrado e o secular gerou episódios que mais parecem saídos de um romance gótico. Papas que julgavam cadáveres, cardeais envolvidos em conspirações de assassinato, intrigas com reis que pareciam dignas de um tabuleiro de xadrez real. Todos esses elementos formam a base de uma narrativa que desafia a imagem de pureza e missão divina atribuída ao pontificado. Mas não vamos parar por aqui. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais essa visão, explorando as evidências diretas, as testemunhas oculares e as ramificações filosóficas que fazem do Vaticano um dos maiores enigmas de poder da humanidade.
Você já se perguntou como ideias antigas sobreviveram a séculos de censura e transformações políticas? Para entender de verdade a faceta oculta do Vaticano, precisamos mergulhar em textos esquecidos e tradições quase extintas. Segundo um tratado gnóstico do século II, redescoberto em Nag Hammadi, existem referências a rituais de passagem que antecipam a ideia de renascimento espiritual, não apenas metafórico, mas como uma reinvenção pessoal conduzida por símbolos escondidos nos corredores do poder. Esses rituais extraoficiais, segundo estudiosos, eram ensinados apenas a iniciados, longe dos olhos do público, onde hierarquias eclesiásticas disputavam influências nos bastidores. Imagine cerimônias secretas em criptas subterrâneas, onde cânticos em línguas perdidas ecoavam para evocar estados de consciência alterados. Práticas que, embora abençoadas pela autoridade papal, eram negadas oficialmente por medo de escândalos que pudessem abalar o dogma. Essa contradição entre o que era celebrado às sombras e o que era pregado à luz do dia revela a complexidade de uma instituição que sempre soube equilibrar o misticismo com a pragmática luta por sobrevida e hegemonia. Graças a cartas privadas de emissários pontifícios, hoje podemos reconstruir narrativas que ligam episódios místicos a decisões políticas cruciais. Em um documento confidencial do século XI, um legado papal descreve uma visão recebida durante uma vigília de oração em um mosteiro italiano. Em sonho, a cúpula de São Pedro se abriu e uma luz menos intensa que a do sol injetou no ambiente um silêncio que falava mais alto que qualquer trombeta. Para quem participou desse ritual, aquilo foi um sinal divino para apoiar uma campanha militar contra hereges no leste europeu. A linha entre revelação espiritual e pretexto para expandir territórios nunca esteve tão tênue. E não se trata de meras anedotas. Há registros de que, após esse evento, doações de terras e recursos fluíram de nobres que acreditaram estar cumprindo uma missão sagrada. Vários relatos de peregrinos reforçam esse enredo de poder e mistério. No século XIV, um viajante flamengo relatou ter visto, durante uma missa secreta, um cálice com inscrições em aramaico, cuja água teria curado enfermos considerados incuráveis. Esse milagre foi mantido longe dos evangelhos oficiais, mas circulou em cartas particulares entre alquimistas que tentavam replicar o processo. Na ciência moderna, alguns teóricos sugerem que o cálice continha uma substância capaz de estimular respostas imunológicas, um conhecimento ancestral disfarçado de milagre. A Igreja, por sua vez, jamais reconheceu publicamente esses relatos. Afinal, admitir que possuía tal conhecimento seria expor o Vaticano a pressões externas e acusações de manipulação de fé. Mas como essas histórias influenciam nossa compreensão atual da fé? A grande virada filosófica surge quando percebemos que, se a autoridade espiritual pode ser usada para moldar decisões políticas, então a linha entre o divino e o humano se dissolve. Isso nos leva a questionar: qual o real propósito de uma crença? Se a Igreja controlou cronômetros, fronteiras e consciências, será que a fé foi criada para conectar as pessoas a algo maior ou para assegurar o poder de poucos? A partir desse ponto, somos convidados a repensar a espiritualidade como uma busca interna, desvinculada de estruturas hierárquicas que, por mais sagradas que se apresentem, podem estar impregnadas de interesses terrenos. Quando nos damos conta de que o pontificado serviu de modelo para governos teocráticos e sistemas centralizados de poder, reflexões filosóficas profundas emergem. O que acontece quando delegamos nossa relação com o transcendental a uma instituição? Será que nos tornamos meros componentes de uma máquina de influência? E, acima de tudo, podemos resgatar uma fé livre de conotações políticas, capaz de nos conectar ao mistério sem agir como instrumento de dominação? Essas são as perguntas que vamos carregar adiante enquanto exploramos as ramificações desse legado e suas consequências no mundo contemporâneo. Após desvendar os rituais secretos, as alianças ocultas e a linha tênue entre o sagrado e o profano, chegamos à verdadeira transformação que o Vaticano provocou na história da humanidade. Se nos blocos anteriores questionamos o poder político e os mistérios reservados aos corredores subterrâneos, agora é hora de olhar para as consequências existenciais dessa herança.
A grande virada filosófica, que apontamos como a desconstrução da autoridade espiritual usada como instrumento de dominação, nos conduz inevitavelmente à reflexão sobre o propósito real da fé. Afinal, se uma instituição pode manipular percepções coletivas e direcionar os rumos de impérios, isso significa que o verdadeiro poder reside na crença em si, numa energia invisível, capaz de mover massas, inspirar revoluções e, paradoxalmente, justificar guerras. Nesse sentido, emerge a ideia de que cada pessoa carrega em si o potencial de ser seu próprio pontífice, de construir um altar interno onde a fé seja vivida de forma genuína, sem intermediários. É como se, ao reconhecermos que símbolos e rituais podem ser adaptados para interesses diversos, ganhássemos autonomia para ressignificar cada prática espiritual. Em vez de sermos meros espectadores de narrativas milenares, podemos nos tornar autores de nosso próprio caminho, desenhando rituais que dialoguem com nossa essência e nossos valores. Essa postura reconstrói o conceito de comunidade religiosa, não como uma massa homogênea sob uma hierarquia inabalável, mas como um movimento plural, dinâmico e consciente de sua própria força transformadora. Tomemos como exemplo os movimentos espirituais contemporâneos que nasceram à sombra da Igreja, mas que romperam com seus dogmas para criar abordagens mais inclusivas. Nas décadas recentes, grupos que fundem práticas de meditação, cuidados com a natureza e estudos de sabedorias antigas se espalharam pelo mundo. Embora não preguem a autoridade papal, carregam no âmago uma busca semelhante: conectar o humano ao transcendente. Essa convergência nos mostra que, apesar das distorções históricas, o impulso original de buscar o divino permanece vivo e pode florescer de formas renovadas. É como um rio subterrâneo que encontra novas cavernas para emergir. Contudo, a tensão entre tradição e renovação segue pulsando como um nervo exposto na história das crenças. Cada reforma proposta pelo Vaticano, do uso de línguas vernáculas nas missas ao diálogo interreligioso, reflete uma tentativa de se reinventar sem perder a legitimidade que vem do passado. É uma dança delicada, conservar o selo de autenticidade histórica e, ao mesmo tempo, se abrir para as demandas de um mundo em constante transformação. Esse desafio se reflete nas reflexões pessoais de milhões de fiéis que se deparam com a dualidade entre a segurança de um alicerce milenar e o anseio por liberdade espiritual. No fim das contas, as sombras projetadas pelos escândalos e intrigas não existem em separado da luz que brota das experiências genuínas de fé. São duas faces de uma mesma moeda: revelar a face menos nobre do poder e, ao mesmo tempo, lembrar que a espiritualidade autêntica pode emergir mesmo em ambientes carregados de manipulação. Nossa jornada pelo Vaticano é, portanto, um convite a olhar para dentro e questionar o que significa acreditar, não em dogmas impostos, mas em valores que ressoam com o nosso coração. É um chamado para reconhecer que o divino não habita apenas em palácios de pedra, mas também em cada gesto de compaixão, em cada ato de amor e em cada busca interior sincera. Para encerrar, reflita: até que ponto permitimos que símbolos e instituições ditem nossa percepção do que é sagrado? E se, longe de sermos meros seguidores, escolhêssemos assumir o papel de guardiões de nossa própria fé, moldando rituais e crenças que façam sentido para nós hoje? Essa recriação pessoal da espiritualidade pode ser a chave para superar os ciclos de poder que vimos ao longo dos séculos e construir um legado de autenticidade para as próximas gerações. Agora quero saber de você, como essas revelações mudaram sua visão sobre o que é fé? Deixe nos comentários suas impressões e compartilhe este vídeo com alguém que precisa repensar os fundamentos de suas crenças. Se inscreva no canal Mente Sem Limites e ative o sininho para continuar explorando mistérios que desafiam a história oficial. Nos vemos no próximo despertar.